Igreja de Esmirna. A carta que Jesus transmite à igreja de Esmirna representa um período de tribulação, de sofrimento que a igreja passaria, que vai do ano 100, dos últimos apóstolos, ali o ano 100 depois de Cristo, até o ano 313, que sai o Édito de Milão, onde Constantino, junto com o imperador do Império Romano do Oriente, decreta o encerramento da perseguição aos cristãos e às outras igrejas que não eram, e às outras religiões que não eram do Império Romano. No versículo 9, no versículo 8, na verdade, já chama a igreja de Esmirna, Cristo já identifica a igreja por essa mirra, que é o significado de Esmirna, esse perfume agradável que sobe até o trono de Deus por causa da sua tribulação, sacrifício agradável, simbolizando já todos aqueles rituais do santuário, né? E no versículo 8, ele se identifica com a igreja, coloca: eu sou o primeiro e o último, aquele que morreu, mas vive. Então ele já traz esperança para a igreja, identificando-se com ela. E no versículo 9, dizendo que eu conheço as suas tribulações, eu sou o primeiro e o último, eu estive morto e vivo e conheço o seu sofrimento. Registro, assim como em outras partes do livro de Apocalipse mostra, ele mantém um registro de tudo que nós passamos neste mundo. Então ele registrava e conhece todas as obras da igreja de Esmirna naquele período. Identifica que ela é pobre, é uma igreja pobre, não tem recursos, ela não ostenta grande riqueza aqui na visão da terra, mas ela é rica para Deus, porque ela tem o seu galardão no céu pela grande tribulação e perseguição que passa aqui. Assim como Jesus disse: bem-aventurados que são perseguidos por minha causa. E Jesus identifica, o primeiro e o último, identifica que entre a igreja, no meio da igreja de Esmirna, existiam aqueles que eram o templo, sinagoga de Satanás. Aqueles que professavam ser cristãos, professavam ser judeus e não viviam como judeus ou como cristãos. Paulo já tinha dito sobre isso, né? O ser israelita de verdade é viver como israelita, não simplesmente ter a linhagem de sangue dentre as tribos de Israel. Então, Jesus colocou que muitos cristãos naquela época não viviam como cristãos e não eram cristãos. Talvez uma característica que a gente identifica hoje também. No versículo 10, aí vem Jesus chamando eles para que não temam no momento de provação, e que Satanás, e faz uma profecia, Satanás iria prender a muitos deles, ia colocar à prova a cada um deles. Satanás iria tentá-los, e que eles deveriam não temer esse momento, porque ele passou por isso, ele é o que morreu e esteve morto. A gente não pode tirar isso de cena. E depois traz uma profecia mais específica, de 10 dias de tribulação terríveis que a igreja passaria, a igreja de Esmirna. E esses 10 dias, dentro desse período da igreja do ano 100 a 313, a gente identifica na história o ano 303, quando Diocleciano, imperador romano do Ocidente, ele decreta, com o objetivo de eliminar a igreja, um édito de Diocleciano, que a gente chama, que vai demolindo igrejas, queimando bíblias, colocando cristãos em anfiteatros, em arenas, para que sejam devorados por feras, para que briguem e sejam massacrados por gladiadores. E são uns anos terríveis da história da igreja, aonde Jesus começa o versículo 10 dizendo: não temam, porque isso acontecerá com vocês. Jesus, ele faz aquilo que ele começou o livro de Apocalipse dizendo: eu revelo as coisas que em breve devem acontecer. E aqui ele revelou esses 10 dias de sofrimento, que encerram com o édito de Diocleciano e encerra essa fase da igreja também. Ele, no versículo 10, Jesus fala para a igreja que ser fiel até a morte, porque ele morreu também. Mas aqueles que forem fiel até a morte receberão a coroa da vida. Então, essa morte não tem controle, não tem poder sobre nós. E nós não devemos nos preocupar com ela. Assim como ele disse para os cristãos da época de Esmirna, que já passou, mas também serve para nós. Nós não devemos nos preocupar com essa morte, porque a primeira morte pode até ter controle sobre nós. Nós podemos passar por ela. Cristo passou por essa morte, mas a segunda morte não terá força e poder sobre nós. E é isso que está no versículo 11.
o vencedor não passará pela segunda morte. E quem diz isso é quem já venceu a morte, o primeiro e o último, aquele que morreu, mas vive.